tudo de bom para você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. E hoje temos convidados muito especiais para falarmos de um assunto extremamente importante. Eu quero que você preste atenção na nossa conversa, porque o que você vai ouvir é o que, na verdade, todos os dias, se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece que nunca foram assaltadas? Hoje é essa pergunta que nós fazemos, porque antes nós falávamos assim, nossa, você já foi assaltado? Hoje a pergunta é, você não foi assaltado? Porque a maioria de nós já passou por esse problema. Acontece que nós temos visto um aumento da violência e também da ousadia dos bandidos. E isso vai fazendo com que a sensação de medo, ela aumente muito entre nós. E estou falando dos 4 cantos do nosso país. Nós temos visto a violência no interior, com assaltos a bancos cada vez mais cinematográficos e colocando em risco um número maior de pessoas. Estamos falando também de norte, nordeste, sul, sudeste, que nós ouvimos falar muito. Deixou de ser algo do eixo Rio-São Paulo para se tornar uma preocupação nacional. E esta maior violência e ousadia dos bandidos tem chamado a atenção também da polícia, das autoridades, e todo mundo começa a tomar algumas providências para ficar longe disso. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é possível. Quando você vê a violência instaurada, significa que nós estamos correndo um risco cada vez maior e isso traz também muitos problemas de saúde, atinge não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental. A Olga Tessari está aqui com a gente, nós vamos falar sobre isso. Existem dados estatísticos de um aumento cada vez maior do número de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, justamente pessoas que têm medo de sair de casa. Você vai conhecer a história de uma empresária que mora no Rio de Janeiro, é mineira e sofreu um assalto e desde então, há mais ou menos 2 meses, desde então ela não consegue mais dirigir. O assalto foi numa rua do Rio de Janeiro, o carro dela foi abordado pelos bandidos num semáforo. Isso vai fazendo com que você tenha um medo cada vez maior. Você vai conhecer o Everaldo, que é farmacêutico, está na linha também direto do Rio de Janeiro para conversar conosco e passou por uma situação bastante difícil também, dentre muitas, mas uma ficou muito marcada para ele. O Felipe está aqui, que é guarda civil metropolitano, e a gente sabe dos riscos que a polícia também corre quando existe algum confronto ou quando não existe confronto. Porque às vezes você está passando por algum lugar e o bandido te vê. E você também tem a sua vida em risco, e mesmo com todo o preparo que a polícia tem, a doutora Michele está aqui com a gente também, a polícia é preparada para situações adversas, para situações de medo, de pânico. Mas mesmo assim, claro que existe não é um medo, mas é um cuidado maior que você passa a ter quando você percebe que o desrespeito é cada vez maior. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, obrigado também ao Everaldo, que, como eu falei, está na linha, e essa empresária também que não quer se identificar. E eu quero começar falando algo muito importante, já relacionado à imprensa, Michele, Felipe e Olga, porque houve uma época em que, quando você, como órgão de imprensa, entrava junto com a polícia numa comunidade ou acompanhava uma perseguição, a imprensa era respeitada. Era muito difícil você ver algum ataque em direção à imprensa. Hoje não, hoje nós já vimos repórteres sequestrados. Eu tenho um amigo que foi baleado e morto na Record do Rio de Janeiro, que era um rapaz que acompanhava tudo e foi atingido pelos bandidos numa troca de tiros numa comunidade do Rio. Então hoje a gente sabe que essa violência instaurada tem chamado a atenção. O que aconteceu aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, faz com que a gente pense que agora está acontecendo em todos os lugares, em plena luz do dia, e que tendo um alvo, se você tem mais de 30 disparos de arma de grosso calibre, Michele, todos nós estamos suscetíveis, como aconteceu. O motorista de Uber morto, pode até colocar a imagem na tela, o motorista de Uber foi morto, 2 pessoas foram atingidas também, além do empresário, que também faleceu. Mas uma coisa que chama atenção nessa imagem, e é por isso que eu quero conversar com vocês que estão em casa hoje, já vou começar com a Michele. Põe a imagem de novo, por favor, desde o começo, que eu quero destacar algo muito importante, que é o que eu ia comentar com a Olga antes de começar o programa também. Quando você presta atenção no que vai acontecer na hora dos tiros, as pessoas, quando o empresário sai correndo, olha, está vendo ali a imagem, ele vai sair correndo, todo mundo em volta, olha o desespero das pessoas. E que é isso que a gente tem visto, e eu acredito muito, Michele, que esse desespero é que tem feito com que a gente cada vez mais tenha medo de sair de casa. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos aqui presentes. Infelizmente, a gente vê ali a audácia dos criminosos, exatamente, em ir a um aeroporto pela grandeza de Guarulhos. De dia.
de dia, em plena luz do dia, ali na frente, aquele ônibus é um ônibus da Guarda Civil. Eu não sei se vocês... Da Guarda Civil, é verdade, tinha um ônibus que haviam ali. Então, houve uma audácia enorme ali por parte dos criminosos, né? Ali as imagens estão passando novamente. Ali, o ônibus da Guarda Civil. É lógico que foi algo, com certeza, orquestrado ali para pegar o alvo, né? Uma pessoa que fez fez diversas delações premiadas. Mas tem um monte de gente ali em volta, né, Michele? Pessoas, exatamente. Ali as pessoas hoje, Keila, o que me preocupa é como se portar. Quer dizer que nós não temos mais paz, a violência ela está se crescendo cada dia mais e parece que é um caminho sem volta. Porque pode acontecer no aeroporto, pode acontecer na frente da sua casa, como aconteceu comigo, pode acontecer num deslocamento, por qualquer motivo a gente ir a um passeio. Então, assim, estamos todos sujeitos. Pode ser criança, pode ser mulher, pode ser idoso, né? Pode ser qualquer tipo de pessoa. E em qualquer lugar. E em qualquer lugar. Como também aconteceu em Taboão da Serra, que foi um alvo político, que foi o prefeito Aprígio, né? Atual, que sofreu também um atentado. Só para recordar, interrompendo a Michele, para te atualizar, o prefeito José Aprígio, que está ainda no cargo até o final do ano, ele foi atingido no dia 18 de outubro. Na verdade, foi uma emboscada mesmo, foi um atentado. E não foi o primeiro, não, no Brasil. Esse ano, essa eleição foi uma eleição muito violenta. O prefeito foi atingido, corria risco de morte, ficou internado. Então, ele tem 72 anos de idade. Foi um momento muito delicado que chamou a atenção por conta dessa violência. O Felipe é guarda civil metropolitano, nós vamos conversar um pouquinho com ele. Há um desrespeito muito grande no trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Muitas pessoas não respeitam a Guarda Civil. Eu acho que é uma coisa que vocês devem passar por muitos perrengues por conta disso. Agora, essa situação está mudando por conta dessa conscientização. Mas são policiais sérios que têm um trabalho muito pontual dentro de uma cidade e que eles são extremamente importantes e o trabalho deles, da Polícia Militar, é um trabalho conjunto praticamente. E muitas pessoas acham que não. Quantas vezes se falava da Guarda Civil, não pode andar armado. Como é que você coloca a Guarda Civil sem esse preparo para estar armado? Você não pode andar armado quando você não tem esse preparo, mas é uma autoridade. Então, nós precisamos aprender a respeitar a polícia, porque esse desrespeito, ele também vai tomando conta da população e, consequentemente, os bandidos se sentem mais à vontade para cometer crimes. No Rio de Janeiro, o Everaldo está na linha com a gente, eu vou começar com ele. Everaldo, obrigada por você estar conversando conosco hoje. O Everaldo passou por várias situações ali no Rio de Janeiro, e eu não gosto de colocar o Rio de Janeiro como grande vilão de uma história de violência, como se ali fosse o único lugar no país em que nós precisamos ter medo e como se fosse diferente de São Paulo. Não é. Essa situação, o que eu falo é que o Rio de Janeiro é muito estratégico para a bandidagem, porque é muito fechado por morros e a cidade está ali no meio, como Belo Horizonte, por exemplo. Então, não é... Lógico, a violência é muito grande ali, mas é a facilidade de acesso dos bandidos que coloca a vida da população em risco, né, Everaldo? Você mora no Rio há quanto tempo, Everaldo? Boa tarde, querido. Boa tarde. Eu moro no Rio desde 2008. 2008. Você tem 16 anos de Rio de Janeiro. Exatamente, E, assim, nunca tinha... A gente sempre ouve falar, né? Mas, assim, passa por lugares, assim, que você não vê nada, assim, acontecer. Certo. Até que um dia uma amiga, ela pediu para levar um carro, porque ela tinha comprado aqui no Rio, ela estava morando em Paraná, até um local onde a cegonha ia embarcar o carro. Sei. E eu, assim, de forma inocente, né? O cara me deu o endereço, não falou nada. Falou Guadalupe, eu pensei, deve ser na beira da Avenida Brasil, próximo ali, né? Aí, de repente, eu entrei, assim, numa rua, aí como eu vi uns barulhos, assim, né? Parecia fogos, tiro, não vi polícia, não tinha nada aqui no momento, né? E, de repente, era uma invasão que estava acontecendo e eu estava no meio daquela situação, né? E quem estava comigo, eu já estava acostumado e começou a rir da minha reação, porque eu fiquei desesperado. Eu queria sair do carro, queria deitar no chão, porque eu tinha medo de ser alvejado, né? Lógico. E aí a primeira rua que eu vi, assim, eu entrei, parei e fiquei meio atonta. E um senhor falou comigo assim, não, se preocupe não que aqui não vai atingir não, é lá, ali na frente. Se você olhar, Meu Deus do céu, Everaldo. Assim, nessa tranquilidade, fica tranquilo que não vai acontecer nada? Fica tranquilo, é lá na frente. Aí eu peguei, liguei pro rapaz e falei, cara, tem como chegar esse carro aí não, porque tá tendo um tiroteio aqui, tá tendo uma invasão. Faz o seguinte, na rua que você tá, segue, dobra à esquerda. Eu fui, mas assim, com muito medo, sabe? Foi horrível. Quando eu consegui sair de lá,
porque você fica num pânico, assim, no meio daquilo ali, porque era um lugar que eu nem conhecia, né? Que eu não tinha, assim, noção se eu não pudesse passar por uma rua e outra, né? Mas as pessoas às vezes estão até habituadas, né? Mas a gente que não está muito acostumado, né? Você fica assim em choque, né? Foi muito ruim. Até hoje eu não consigo passar nesse lugar. Às vezes eu vou para Minas, que eu sou mineiro também. E aí quando eu vou passar ali perto da Brasil, onde aconteceu, né? Eu não gosto, eu prefiro dar a volta, passar por outra via, que seja um pouco mais longe, mas não me sinto seguro ali. Agora, Everaldo, quando aconteceu que você ouviu o barulho, você estava no trânsito? Tinha trânsito, alguma coisa assim, que estava tudo parado? Ou foi assim, ouvindo mesmo, caminhando, dirigindo normal? Não, eu comecei a ouvir, mas como ninguém falou nada, eu falei, que barulhos são esses? É fogos? E o trânsito parado? O trânsito meio assim, lento, e eu querendo, tipo, buzinar, porque quem tava na frente não tava indo, né? Aí até que eu entendi o que tava acontecendo, até então eu não tava nem compreendendo, né? Ou seja, as pessoas tinham reduzido a velocidade para não chegar tão próximo de onde estava rolando tudo. Para ver se dá ou não para passar. Meu Deus do céu, é um pavor. E é uma coisa que eu quero começar falando, colocando a Olga nessa história, antes de continuar com o Everaldo, que tem mais uns detalhes que eu quero perguntar para ele, que é uma atitude que nós vamos ver também da empresária, que não quer se identificar, mas é uma atitude muito parecida, de você não se esquecer, né? A gente pode até se esquecer das coisas boas que a gente vive, né, Olga? Mas as coisas ruins, elas ficam muito marcadas. Sim. Porque o que aconteceu com o Everaldo tem uns 2 anos, se não me engano. Quer dizer, desde então, ele muda de rota. É uma coisa que a polícia não pode fazer. Uhum. Se o Felipe tiver uma armadilha, uma emboscada para ele num lugar da cidade, ele não pode. Michele também. Mas a gente, quer dizer, também não é porque eles não tenham medo, é porque é o trabalho deles. Mas a gente, você fica com aquilo. A gente, sem querer, acaba alimentando esse medo, né, Olga? Na verdade, o medo faz parte da vida, todos nós sentimos medo, mas é importante a gente diferenciar o medo real do medo imaginário. Toda vez que você passa por uma situação de sofrimento, então no caso do Everaldo, o susto que ele levou e tudo aquilo que estava acontecendo e ele nunca tinha vivido aquilo, é óbvio que isso fica muito marcante no nosso cérebro. Então, o nosso próprio organismo, quando a gente está numa situação semelhante, o que ele diz? Não faz, vai embora. É como se emitisse um sinal de alerta, né? Exatamente, o organismo emite um sinal de alerta para te proteger, né? Então, o medo tem esse lado bom de nos proteger. Agora, muitas vezes as pessoas com medo, né, alimentam tanto esse medo que ou elas paralisam e não saem mais de casa, ou elas, elas dão uma volta pela cidade inteira só para não ter que passar naquele ponto X. Ou param de dirigir, como aconteceu. Também. Eu vou chamá-la de... Eu gosto tanto do nome Luísa, vou chamá-la de Luísa. Para que você conheça um pouco a história dela. Ela é empresária no Rio de Janeiro. E ela foi assaltada, eu acho que há 2 meses, né, Luísa? Boa tarde. Oi? Está por telefone a ligação? Oi, boa tarde. Vamos conectar de novo, que eu quero falar com ela por telefone, só para contar um pouquinho da história. Como eu falei para você no início, ela foi assaltada, estava dentro do carro, parou no farol, na região da Barra, no Rio de Janeiro, que é uma região de classe média alta. E é uma rua, uma avenida onde tem havido vários assaltos. E depois desse assalto, ela não conseguiu mais dirigir. Que é um reflexo também. A hora que estiver na linha, você me avisa, tá, Joyce, por favor? É um reflexo... Né, Olga, também faz uns 2 meses que ela foi assaltada. É um reflexo também esse medo, né? E como é que eu combato um medo como esse, Olga? Na verdade, ela está... paralisa, que é o que então, vamos dizer assim, que na verdade ela está dentro do prazo para, digamos, ela voltar à vida normal e voltar a dirigir daqui para frente. Só que assim, o trauma é tão grande, aquilo marca tanto a pessoa, que só o fato dela entrar no carro, as memórias vêm. Aí ela diz assim, para que eu vou fazer isso? Eu não vou. Então, é muito para esquecer, como dizer assim. Exatamente. Então, eu fujo de tudo aquilo que me faça lembrar daquilo que eu sofri. Então, se o carro estava presente, então se eu não dirijo, eu deixo de cutucar essa ferida que ainda não cicatrizou. É uma maneira de me proteger. Exatamente. É isso, deixa eu ver se ela... É isso que está acontecendo com você, querida? Tudo bem? Alô? Alô? Está me ouvindo? Oi, não, agora um pouquinho só, fala um pouquinho mais alto, aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor. Oi?
Boa tarde. Boa tarde, querida. Agora eu estou te ouvindo um pouquinho melhor. Precisava aumentar um pouquinho mais o retorno, por favor. Oi, pode falar? Então, eu fui assaltada na Barra, às 6 horas da tarde, na Barra da Tijuca. Sei. Parada no final de trânsito, para de pico, e eles vieram armados, né? Com o vidro do meu carro, com revólver, e pediram para passar tudo, né? Estava eu e minha filha menor, e eu fiquei assim, apavorada. E entreguei as coisas para eles, né? Eles saíram com bolsa, com iPhone, com tudo. E, assim, você que estava dirigindo? Oi? Você que estava dirigindo? Eu estava dirigindo, e meu carro foi blindado. Mesmo o carro blindado, eles bateram no vidro? Sim. Eles batem. O meu carro não é blindado. O meu carro não é blindado. Ah, entendi. O seu carro não era blindado? Não, não era blindado. Entendi. E aqui no Rio de Janeiro está assim comum. Aqui ficou assim comum esses assaltos quando para o trânsito. Aqui na Barra da Tijuca, em especial, está assim, tá surreal. Quer dizer, o medo... Você tem percebido, porque você mora aí há muitos anos, né? Moro há 25 anos. E nesses 25 anos, você acredita que nesses últimos anos essa violência aumentou demais? Muito. Esse ano, então, assim, ó, absurdamente. As autoridades tomam providência e cada dia, ontem, teve um assalto no ponto 4 da Barra da Tijuca, lugares mais frequentados aqui no Rio de Janeiro. Sei. Em frente àquele hotel, onde teve aquele tiroteio que mataram aqueles médicos. E assim, ficou tudo muito banalizado. Quer dizer, essa ousadia, né, que acaba chamando a atenção, que é o que nós estamos falando aqui, que a doutora Michele já começou o programa falando, que é a ousadia que Everaldo também conheceu quando presenciou essa troca de tiros, e que a gente também tem visto aqui em São Paulo, em todos os lugares, né, que vocês têm percebido aí também no dia a dia, e que te fez ter esse medo, que a Olga estava falando. Você acha que esse medo que você tem hoje de dirigir é uma forma de proteção? Eu tenho... Chega mesmo no passageiro, porque eu estou evitando, eu não consigo dirigir. Eu começo a me tremer, minha mão começa a suar. Eu estou falando do passageiro e encosta uma moto, que eles já passam pelo corredor, né, que eles falam. Eu já vou ser assaltada. Tudo para me remete. Fiz um flash na minha história, assim, tá? Do momento que aconteceu, entendeu? Então, assim, é tudo muito, como é muito recente, Na verdade, o medo é quase o medo não é só de você dirigir, é de você estar no carro, né? Porque a sensação é de que a qualquer momento vão chegar perto de você e você vai passar por aquele mesmo pânico de novo, né? Exatamente, é esse o meu medo, porque eu entro no carro, eu não tenho vontade de sair da minha casa, porque eu tenho medo de ser assaltado. Se para o trânsito, eu já fico preocupada, meu coração acelera. Assim, você vive num trauma, que vira e mexe e vem aquilo na tua memória. É muito ruim, é horrível, é você viver aprisionado dentro... Aprisionado, exatamente. Você falou a palavra certa, você vive aprisionado. Eu fico pensando, Felipe, porque nós estamos falando da gente que não tem essa obrigação, como vocês têm, de estar na rua e de encarar isso, né? Porque a polícia tem essa... eu sei que vocês trabalham, a gente sempre fala isso aqui, né, Michele? Já falamos várias vezes. O trabalho da polícia no nosso país, mais do que tudo, é o amor mesmo pela profissão. Porque a gente sabe que essa ousadia coloca em risco, e quando você coloca a vida de um policial em risco, você está colocando a vida de toda uma família, né? E a gente sabe muito bem, e eu sempre gosto de enfatizar, que existem maus policiais como existem maus profissionais em todas as áreas. Mas grande parte, em todas as áreas, é bom profissional. E eu gosto muito de falar isso da polícia, porque os riscos que têm aumentado cada vez mais, e eu falei desse desrespeito à Guarda Civil, que vai fazendo com que vocês tenham a vida muito mais em risco na hora de nos proteger. Você percebe isso? Que essa ousadia acaba sendo maior quando diz respeito a vocês, a polícia? Sim.
Hoje, a gente faz por amor mesmo, né? Se você for ver, por condições de trabalho, é tudo precário, salário... Desde carro a tudo. Até uma ocorrência que você se envolve, que você tenha que acionar um advogado, isso sai do seu bolso, né? Pelo menos isso para a Guarda Civil. Então, se você não tiver uma associação, se você não tiver ali um dinheiro para pagar, você acaba que, né? Então, é mais por amor mesmo, né? Então, e você vê que o que acontece até diariamente, os profissionais da segurança pública em geral, né? E principalmente da guarda, que é onde eu mais vejo, o pessoal está desanimando. Eles não querem fazer mais nada. Tem medo, né? E medo também, né? É medo de pagar um advogado, medo de não voltar para sua casa, medo de voltar para sua família, né? Então, assim, hoje são poucos, né? Poucos que ainda têm essa coragem de ainda tentar combater, né, a criminalidade, porque é difícil. Você vê no caso de Guarulhos lá, os caras de fuzil, pô. Como que o GCM lá com uma pistola, né? Pode ter um ônibus, como você está vendo o ônibus aí que a doutora Michele tinha falado, é esse ônibus da Guarda Civil que passou agora. Então é totalmente Você não tem nem armamento para encarar. Exatamente. Qual foi a situação mais difícil que você passou, Felipe? Teve várias, né? Você tem quanto tempo de profissão? Eu tô com 12 anos, né? Mas teve uma que você parou para pensar e quase desistiu? Sim. A gente pegou um acompanhamento numa moto roubada na região de divisa de Tabuão com São Paulo. Sei. Uma chamada Intercontinental. A gente deu sinal de parada, ele não parou e começou a fugir, isso 5 horas da manhã. Passou por baile funk, né? Tem o baile funk da Mandioquinha lá. Sei. Então, eles abriram pro ladrão passar, né? E quando a gente foi passar, tacaram pedra, tacaram lata, garrafa de água, né? E a gente continuando. Foi pro segundo baile funk. Ele foi procurar guarida, né, doutora? Como você fala, né? Foi procurar o seguro né? E aí chegou nesse local, o baile funk abriu, né? Pegaram ele e ele jogou a moto, a gente foi tentar pegar, chamando apoio. Já estávamos fora do município, né? Certo. Começou dentro do nosso município. Mas já estava em São Paulo daí? Já estava na área de São Paulo. Eles começaram a jogar coisa também, a gente se abrigou. A gente não conseguia sair. E nem pegar o cara e nem sair daquele lugar. Nem sair dali. Gente, né? que desespero. E aí, eles jogavam garrafa de vidro, estouravam assim perto da gente. A gente conseguiu avançar um pouco numa viela. Aí uma mulher que estava provavelmente ali, o pessoal conhece como biqueira lá, né? A gente não sabia, venda de drogas. E aí ela começou a dar tiro. Ela dava tiro, a gente se abrigou atrás de um poste, tipo, um atrás de um poste. Meu Deus do céu, Felipe. O tiro pegava na parede, que estava bem próximo. Explodia, assim, um monte de bloco, né? Pedaços de pedra, de aço na gente. Meu Deus do céu, que horror. E aí essa viela, ela fazia um L, né? E ela fazia do L, ela dava tiro do L, né? Como se fosse aquela porta ali. Ela colocava a mão e dava tiro. E a gente falava assim, caramba, e agora? Se a gente voltar, ela pode aparecer e dar nas costas. Se a gente avançar... Então, aí quando chegou o apoio, né? Na época, a Romu chegou, Romulo tá bom. Quer dizer, vocês ficaram escondidos dela. Ficamos escondidos, né? Porque não tinha pra onde correr. E a gente não conseguia também revidar a justa agressão com tiro, para não pegar, né? Em pessoas que não tinha nada a ver. E tinha bastante gente para trás, assim. Então, a gente não conseguia, se eu dou tiro, eu vou pegar Você podia pegar nas pessoas. Então, a gente falou, vamos ter consciência. Vai pegar outras pessoas que não tem nada a ver. Nossa, né? Felipe. E aí, ela só com a meia silhueta e voltava do corpo. Né? Então, essa aí foi uma das mais... Mas e aí, como é que vocês saíram de lá? Agora, então, quando chegou o apoio, né? A Romu chegou, a Romu veio avançando, dando tiro de borracha, né? De munição não letal. Veio, aí eles dispersaram. Aí eles conseguiram vir por trás, aí eles falaram, eles correram, a gente não pegamos. Porque vocês não conseguiram pegar também porque eles foram protegidos. Foram protegidos pelo crime, entendeu? Quer dizer, são coisas que você vai vendo até a maneira como eles agem, né, doutora Michele? A empresária falou uma coisa muito importante, que é dessa rapidez de você estar no corredor. É algo que a gente tem visto muito em São Paulo também, de você estar ali no corredor. Agora também eu vi hoje de manhã que tem acontecido muito nas rodovias, na Imigrantes, na Anchieta, na Piaçaguera, Guarujá. Aqui em São Paulo, você que não é de São Paulo, são as rodovias que dão acesso ao litoral paulista, exatamente como a empresária viveu. Ali aconteceu ontem o trânsito parado, eles vindo, mas naquele caso ali eles estavam abrindo a porta mesmo, nem quebravam o vidro. Abriram a porta, pegando tudo, pulando o muro e vamos embora. Vida que segue, parece que nada está acontecendo.
O Everaldo não passou por isso porque estava longe daquela região, mas aquela região que o Everaldo falou da Avenida Brasil, até a gente que não é do Rio já sabe que é famosa por esses confrontos, se não quando a polícia tenta também coibir, entre as facções criminosas. A gente sabe que acontece muito. E você também passou por algumas situações, né, doutora Michele? Exatamente, né? As pessoas pensam que nós somos da segurança, mas nós também estamos sujeitos, né? Em 2015, eu estava indo para um lazer, né? Dificilmente eu ia para um lazer, era um final de semana, estava com a minha filha e tal. No carro eu fui interceptada por outro veículo, era no meio do mato, Keila, no meio do mato. Eu estava indo para um sítio e eu fui interceptada por outro veículo, meu carro não tinha película, ele era transparente. Hoje meu carro tem a película mais escura. E ali desembarca 3 sujeitos, um com uma arma aniquilada, um revólver. E ali quando ele desembarca, nós estávamos assim, o evento surpresa, acho que foi para o ladrão, que no caso desembarcamos, e houve troca de tiro ali, né? Quando a gente abre as portas, tinha mais 2 policiais, um inclusive de moto, então tinha que ter cautela, porque o que vinha atrás, a gente não podia estar na linha de tiro dele, então houve troca de tiro entre 3 policiais e 3 bandidos. Meu Deus! Era no meio do mato, eu lembro que um deles chama, 190, por muita sorte não tinha sinal, mas foi acionado. A Polícia Militar deu apoio logo depois e teve toda aquela situação. E eram bandidos perigosos na região ali, que estavam, inclusive, invadindo sítios, praticando crimes sexuais, inclusive, ali com alguns moradores. Naquela região? Naquela região. Você já pensou em desistir, doutora Michele? Não, nunca. Porque a gente ama o que faz. Eu nem me vejo aposentada. Fazendo outra coisa? Não me vejo, de verdade. Deus coloca uns desafios para nós, né? O Felipe, por exemplo, contou um caso. Né? Se parar para contar, você tem histórias. Outros agentes da segurança estão sujeitos ou passaram por essa situação. O que eu senti, Keila, do fundo do meu coração, assim que passou, porque eu tinha criança dentro do carro, eu agradeci a Deus, né? Porque não teve nenhum... Não acontecido nada. O ladrão foi baleado, não morreu, tá? Não, à noite que a gente descobriu no dia seguinte. Mas, assim, ali, os meus entes queridos, a minha vida e as pessoas que estavam ali comigo, não aconteceu nenhum tipo de ferimento ali, integridade física. Eu fiquei aliviada por isso. Eu quero voltar para o Rio de Janeiro. A doutora Michele falou uma coisa importante aqui, que as situações acabam se repetindo. E aí no Rio de Janeiro, o que você tinha falado para mim por telefone é que tem acontecido e vocês conseguem ver até do apartamento quando tem alguns assaltos aí, né? Porque eu cheguei a ver alguns vídeos que você muitas vezes manda, né? Aqui eu consigo ter da sacada do meu apartamento assaltos ali na Avenida das Américas, constantes, no tempo inteiro, próximo, inclusive, de policiais. E o que você acha que acontece? Porque vocês têm denúncias, eu vejo que tem alguns grupos que postam no Instagram essa violência no Rio de Janeiro, coisas muito pontuais, né? Que são lugares que você falando, Avenida América, que todo mundo conhece, que a polícia já sabe que os bandidos estão agindo ali. Quando se fala, a gente tem até algumas imagens que a gente separou, mostrando algumas situações no Rio de Janeiro, que você vai ver aí, são algumas imagens do Rio de Janeiro de modo geral ali, mas são coisas que têm acontecido muito. Você acredita que falta um empenho também dos moradores de se juntarem mais para fazer essas denúncias? Porque muitas vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, a polícia fala assim, você vai entrevistar uma autoridade de segurança pública e fala assim, não, mas como não tem boletim de ocorrência, então a gente não sabe que foi o que aconteceu, por exemplo, lá na Piaçaguera, Guarujá ontem. Ah, mas não tem boletim de ocorrência, então a gente não considera um lugar tão perigoso, você tem uma ação menor da polícia, um número menor de policiais. Você acha que isso acontece aí também? Que a população acaba se acostumando e, por conta disso, acaba deixando para lá, e esse deixando para lá vai fazendo com que os bandidos fiquem cada vez mais à vontade para agir? Eu acredito, Keila, que também isso pode ser uma possibilidade, mas eu acredito também que a falta do empenho da polícia, do prefeito colocar o policiamento mais reforçado, porque agora nós estamos aqui no Brasil, se você vê, aqui na Barra de Juiz todo. Quando em outra ocasião não tem isso, entendeu? Então, assim, tivesse um empenho maior também, sabe? Colocar policiamentos nas áreas onde tem
E é todo. Ou seja, se é um lugar que você já sabe, né? Você está dizendo assim, que falta policiamento mesmo num lugar em que todo mundo comenta que não tem polícia e que tem muito assalto, né? Tá dando uma interferência, Everaldo? Acho que eu estou ouvindo você também falando alguma coisinha, eu não estou conseguindo entender. Espera só um pouquinho. Ah. Oi? Oi? Você ouviu o que eu falei, a minha pergunta? Eu respondi, mas acho que você não... Não, desculpa, fala para mim de novo, por favor. Eu acredito que falta, assim, parte de empenho, tanto da população, cobrar as autoridades e tudo, quanto também da polícia, né? Como a polícia já sabe que está o tempo inteiro nas mídias locais, colocar o esforço, não é só um evento que eles colocam o exército, colocam tudo. Se tem uma área que já está com esse indício de tantos crimes, tanto assalto, eles têm que reforçar. É verdade, eu também acho. Que eles fazem isso, eles fazem, por exemplo, agora o G20, aqui para exército, para não sei mais o que, por quê? Porque é interesse deles. E nós, população, se ficar aqui refém de bandidos, trancados dentro de casa, se não quiserem ser assaltados. E essa é a verdade. Essa é verdade, Olga, e eu acho que essa história... Eu vou voltar a falar com o Everaldo, que eu fiquei na cabeça com uma pergunta que eu quero falar para ele, mas antes eu queria que você fizesse uma parte. Sim. Essa história de reféns dentro de casa, a gente entra numa outra coisa que são as invasões aos domicílios. A Michele falou essa coisa de chácara. Hoje as pessoas têm um medo enorme de ter qualquer coisa fora de uma região central. Então, hoje, as pessoas buscam chácaras até dentro de condomínios para evitar. Sim. Quer dizer, você tem a história que ela falou do refém e ficar dentro de casa, porque no caso dela, aquela região é uma região de muitos apartamentos, então você se sente mais seguro, mas daí você tem a questão das pessoas estarem com medo de ficar dentro de casa. Sim. Eu tenho que quase tentar ter uma reeducação emocional para não encarar isso com naturalidade, óbvio, mas para não deixar que isso tome conta de mim, porque senão a gente não sai de casa e também não fica nela, né, Olga? Exatamente. Começa, porque nós estamos falando... Não, vou deixar falar esse negócio da bala perdida depois. Não é, Olga, esse problema? E outra coisa, né? Hoje em dia tem sido muito comum aqui em São Paulo a invasão de condomínios, né? Eles entram dentro do condomínio e saem assaltando dentro dos apartamentos. Então, as pessoas se sentem isoladas, né, se sentem, digamos, acuadas, a palavra é acuada, por quê? Porque elas não têm o que fazer. Como é que você pode... Não dá para colocar um policial em cada porta de cada apartamento, de cada casa. Mas a gente tem que aprender a denunciar, né, Michele? Exatamente. Para que não haja desculpa também das autoridades de dizer que não sabem porque ninguém falou nada. Exatamente. Nós primamos assim e orientamos ao registro policial, que é um registro oficial, que você pode ir pessoalmente numa delegacia ou fazer pela via eletrônica, mas como você bem colocou, as pessoas também se inibem, elas têm medo de denunciar. Mas a gente não pode cair nesta situação, porque senão vamos ficar reféns. Você faz o que eles querem, né? O Estado, estando ausente, vai ter o domínio da violência. Vai. E cabe a nós estarmos sempre presentes, de todas as formas. Everaldo, eu falei que ia deixar para falar esse dado quando você voltasse, porque você falou uma coisa importante nessa história que você viveu, que foi a naturalidade como as pessoas que estavam ali encararam aquilo. E eu acho incrível quando você fala isso. Tudo bem que aconteceu há 2 anos, mas essa violência já tá crescendo desde então, porque eu tenho dados aqui de que de janeiro até novembro, até agora, nos primeiros dias de novembro, 20 pessoas morreram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. É um número grande, a gente até comentava aqui, porque são pelo menos 2 pessoas por mês da bala perdida. Quer dizer, aquilo que você poderia ter vivido ali, que foi o teu medo. Você não sabe nem de onde vem essa bala perdida. E essa naturalidade, né, Everaldo? Isso também não te assustou? Porque me assusta muito. Imagina a pessoa falando, não, fica tranquilo que não vai chegar até aqui, não, tá ali longe. Não existe, gente. Bala perdida vai longe mesmo, entendeu? E as pessoas convivendo com isso com a maior naturalidade do mundo, né, Everaldo? Exatamente. Eu acho que é por isso que aqui acontece muitos casos de pessoas atingidas, porque elas, assim, elas não têm mais medo, não. Parece que tá natural conviver com isso. E, assim, até na história em relação de você buscar ajuda, eu fui
caminhar, moro assim perto da praia, fui caminhar na orla, 8h10 da noite. E fui rendido na ciclovia por 2 motos. Aí eu fui até a delegacia dar a queixa, né? Eu tinha feito online, mas pedi para ir lá. E quando chegou lá, ele falou assim mesmo, toda hora tem assalto lá mesmo, assim. Aí, Pelo assim, amor de Deus, eu morro com essas coisas. Procurar câmera, porque tem muito condomínio, sabe? Pelas câmeras conseguia ver, na hora que no nervosismo ali de ser assaltado, por exemplo, eu sempre tento, assim, manter a calma. Mas naquele momento eu levei um pouco de susto, eu tentei me desvencilhar, até que ele mostrou o revólver para mim, bateu assim na minha cara, aí eu levei aquele susto, aí entreguei o celular. Mas eu fiquei sendo muito fácil, porque não há interesse de ver as câmeras e sempre vai ser os mesmos grupos que estão fazendo aquilo. Por exemplo, você já não pode à noite caminhar depois do trabalho, relaxar em frente à praia. Ô, Everaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já foi assaltado? Olha, eu já fui assaltado por um bando de crianças, que foi o pior de todos, que até hoje eu não posso ver criança de rua, que eu tenho pavor, assim. Gente. Porque tava saindo, assim, na época eu tava fazendo faculdade, tava saindo da faculdade e eu achei que tava pedindo alguma coisa. Quando eu vi, eram muitos, eram mais de 10 crianças, e assim, e era no meio da galera, sabe? Eu não tava num lugar ermo, não. Tinha muita gente, todo mundo... Parecia aqueles, vamos dizer assim... Ai, desculpa, Everaldo, que a gente acaba dando risada. Aqueles animais que vão, assim, fazendo aquelas migrações, todo mundo saía e eu no meio, ele sendo assaltado. Gente, sabe? que horror! Tirando aí, eu dando dinheiro, abrindo o que tinha e entregando, né? Então, de criança foi pior. Eu acho assim, que me assustou mais, porque eu tive um colega que ele foi cortado com um caco de vidro... então eu tinha aquele receio, que a criança é mais assim... Meu Deus, que horror! Não sei, as atitudes dela não são tão... não tem tanta dimensão, né? O assaltante, se ele quer o bem, a criança não. Ela pode... Acho que eu tenho um pouco mais de receio, né? E aí aconteceu veículo, eu já perdi 4 motos aqui. Meu Deus! Quando volta, já não tá mais nem com cadeado, com alarme... Tem que colocar rastreador, assim, 4 vezes. Perdi 4 motos, assim, em 4 anos. Então, só do que você contou, você tem 4 motos perdidas, o tiroteio lá no meio da Brasil, mais as crianças... As crianças, e agora, esses dias eu fui caminhar na praia, cheguei em casa, vou dar 8 horas da noite. E aqui tem um trabalho que a prefeitura colocou, chama Segurança Presente. Polícia presente, só que vai até as 8 da noite. 8h10 já era assaltado. Ah, meu Deus. Eles esperaram acabar a polícia presente e começaram a agir. Gente do céu, é rir pra não chorar, né, gente? Mas você leva as coisas assim, não é que você não liga, mas no bom humor. Eu acho que isso é um caminho, né, Olga? Sim. Que vamos dizer assim, eu acho que pode ser o caminho mais saudável. Sim, é o caminho mais saudável. Porque na prática... Pode falar, Olga. Se interiorizar muito, você fica doente, né? Você fica doente. Isso que eu ia. Não é isso, Olga? A gente tentar. A gente não está falando para você que não é para você fazer nada e levar numa boa para deixar de lado. Não é isso. O que a doutora Michele orientou é muito importante. É você fazer o boletim de ocorrência, você procurar a autoridade. Não interessa se a hora que você chegar lá, eles falarem para você, igual falaram pro Everaldo. Acontece toda hora. Mas aí já não é problema meu. A nossa obrigação é avisar a polícia. Entendeu? E então isso é uma coisa que tem que continuar fazendo. Sim. Mas eu não interiorizar tanto, né? Exatamente. Que é o que, no fundo, o Felipe e a doutora Michele fazem por uma questão profissional, porque senão você não trabalha mais. Sim. E a gente, senão, não sai de casa, que é o que o Everaldo e que a empresária precisaria fazer, aprender com o Everaldo para tentar se equilibrar nesse momento e tentar... deixar a coisa menos pior, porque não vai ser bom, mas menos pior essa atitude dele, né, Olga? Sim, no caso da empresária, ela está dentro do tempo médio. É um prazo considerado normal. Exato, que você vai, digamos, absorvendo esse trauma que você viveu e daqui a pouco você resgata a alegria de viver e volta tudo ao normal e sai dirigindo. Eu tô rindo porque, então, na verdade, a empresária tá certa de ter medo. Sim. Mas o Everaldo é fora da curva, né, Olga? O Everaldo é fora da curva, porque acabou de ser assaltado de novo na orla. Então o Everaldo está assim, vai fazer o quê? Mas aí é que tá, é aquela velha história. O que eu posso fazer? Eu posso ficar chorando, me lamentando e gerando
problemas emocionais para mim ao longo do tempo e de repente até entrar numa depressão, ou eu vou tentar encarar isso como não natural, mas como algo que faz parte da minha vivência. Então, o que ele pode fazer? Lutar contra isso, né? Então, as pessoas podem se mobilizar para pedir mais policiamento, mais penas, mudar a lei, enfim, uma série de coisas. Mas, enquanto isso não acontece, você não pode deixar de viver a sua vida por causa disso. Porque se a gente bobear, a gente deixa de viver, né? Exatamente. Você deixa de sair, você deixa de se divertir, você deixa de caminhar na rua, você deixa de fazer um monte de coisas. Então, é aquela história. Você quer caminhar na rua, saia todo mulambento mesmo, né? Com short, uma camiseta, não leva celular, não leva nada. Pelo menos, com certeza, você não vai ser assaltado, porque não tem nada para dar para o ladrão. Nada para levar. O que levaram dessa última vez, Everaldo? Me levaram o meu iPhone novinho. Ah lá. Mas também, Everaldo, você não aprende, né, Everaldo? Depois de todo esse perrengue que você já passou nessa cidade, você vai andar na orla 8 da noite. Tá pedindo, né, Felipe? Nossa, com celular novo. Faz o quê com esse menino, meu Deus do céu? Juro. Também agora você já sabe que não pode, né, Everaldo? Não. Já me deram um conselho que é pra mim arrumar um celular velhinho quando for caminhar, levar o velhinho num bolso e o outro esconder dentro da bermuda. Mas a revista é completa, não tem jeito. Eles olham o bolso, você não pode levar mesmo. E eu não me agradeci porque eu ainda tinha ido de moto. E ele podia ter pegado a chave da moto, seria mais fácil lá. Podia ter roubado a moto de novo, né? E ele ainda me fez abrir o aplicativo e desconectou minha conta. Mas ele podia pegar a entrada na conta bancária, feito assim. Eu tinha uma colega que, uma amiga dela foi assaltada aqui no Rio, ela estava grávida, e o cara, assim, tirou ainda todo o dinheiro da conta, quase 20 mil reais. Mas escuta, gente, mas você não estava na orla? Tudo isso demorou para acontecer, então, né? Não, mas é muito E o povo vai passando assim, tudo bem? Deu a senha, eu errei umas 2 vezes. Na terceira, quando desconectou, ele falou, pode largar. Aí o cara me largou e foi embora. Tá. Então eles não ficaram tanto tempo. Quem estava próximo, correu, sabe? Assim, as pessoas que estavam próximas correram porque elas também tinham medo de perder a mesma coisa, né? E a gente até, assim, se situar, assim, por exemplo, você conseguir, por exemplo, aí se liga para bloquear, né, o MEI. Do celular, mas são 2, 3 dias. Por exemplo, uma amiga minha, aconteceu isso com ela sabia onde o celular estava, o iPhone você consegue, mas o policial falou, a gente não pode, só com mandato de busca, apreensão, e você conseguir isso, quantos dias demora? Então a pessoa desiste, é mais fácil acionar o seguro. É e melhor. ter seguro de tudo, né? Seguro da conta, você tem que pagar seguro ter seguro de tudo. É um caminho, né? Você aprender a se precaver. Agora, tem coisas, né, que não dá para você... Por exemplo, o caso do assalto da empresária, você está no farol, não tem como você fugir. Isso é uma realidade. Todo mundo para no farol aqui em São Paulo, nos grandes centros, até as pequenas cidades hoje tem trânsito, porque todo mundo tem... Muita gente tem acessibilidade, né, ao carro e tudo. Agora, Michele, uma coisa que eu queria ali, de moto também, né, gente? É impressionante essas imagens, elas me chamam muita atenção, porque a pessoa está filmando, o cara está ali, né, e continua. Não tá nem aí, né, Felipe? Eles não estão nem aí mais, né? Não. São audaciosos, né? Gente, é muito triste isso, né? Né, Gina? Né? Não estão nem aí mais, gente. Olha só. Meu Deus do céu. E todo mundo se vê e não pode fazer nada, né? Porque vai tomar um tiro também. Mas o que a gente tem que orientar é que não evitar reagir, né? Não reaja, né? Porque Nunca. se você reage e você não tem ainda uma aptidão ali para sair ali daquele momento... Cada caso, eu falo que é personalíssimo. Se você falar que teve 5 mil roubos, 5 mil roubos são de formas diferentes. Né? Então, as pessoas... E a pessoa, o ladrão é diferente. Ele pode não atirar em você, mas tem uns que a primeira coisa que faz é atirar. Não reagir. É que, na verdade, o povo também ele tá tão de saco cheio, né? Tem isso de também. tanto ladrão. Paciência zero, total. Eu peguei uma outra ocorrência, eu estava indo trabalhar. E aí, ponto de ônibus, umas 10 pessoas mais ou menos no ponto de ônibus. E tinha um vigilante. Aí eu olhei, 2 caras numa moto, com 38, né, cromado, efetuando um roubo e tal. Aí esse vigilante, ele reagiu. Quando ele reagiu, o ladrão deu um tiro na boca dele aqui, ó. Jesus Cristo, amado. Eu que socorri até esse vigilante. Graças a Deus não morreu. Não morreu? Não morreu, tomou aqui, estourou a boca dele toda. Aí depois... Não morreu, meu Deus. E aí acontece, isso era mais ou menos umas 5h30 da manhã, 5 horas da manhã mais ou menos. E aí ele conta, fala assim, saí da delegacia ontem, 11h30 da noite,
porque eu tinha sido vítima de roubo. Nossa. Aí eu vim pra ele já não casa, tava... né? Coitado, Aí ele falou assim, meu, tomei, né? Ficou na delegacia lá, tava cheia a delegacia e tal. Ficou até 11h30 da noite. Ele veio embora, dormiu, acordou pra ir trabalhar, outro roubo. Aí falou, meu, eu não aguentei. Não aguentou, e aí coitado, foi, tomou um tiro. Né? Meu Deus. Ô, Michele, uma coisa que eu queria te falar, que foi o que me chamou a atenção, que eu já falei naquelas imagens lá de Guarulhos, que é o povo correndo. É a primeira reação. Você está ouvindo o barulho, que era o que Everaldo iria fazer se a moça não tivesse segurado. Ele ia descer do carro, óbvio, né, Everaldo? Porque você estava ouvindo o tiro, a gente não tem noção se o tiro está perto ou não. Você está ouvindo o tiro, você quer sair no pau dali. Né? Então, é a nossa reação. Mas essa é a reação correta? Por exemplo, num lugar como aquele, no aeroporto, na Avenida Brasil, ou em qualquer lugar que tenha muita gente... Num shopping, a gente já viu também aqui, gente, Sim. Graças a Deus parou um pouco, mas já teve também. Qual é a orientação para nós? Olha, a orientação é assim, é buscar um anteparo, né? Se eu estou num campo abrigo. livre, se eu estou num campo livre e eu não tenho uma parede, uma porta para me abrigar, a gente tem que diminuir a nossa silhueta. Então, o ideal seria se jogar ao chão mesmo. Ah, então certo é isso. Porque você, o que o pessoal teve muita gente que se jogou ali. Quem ia imaginar que num aeroporto haveria uma troca de tiro? Que é isso, gente? Né? Pelo amor de Deus, nunca. Então foi muita audácia. Então ali, você vê, as pessoas correm, a gente não sabe que direção que vai vir o disparo. Quem foi atingido foi, eventualmente, por um erro na execução ali do criminoso. Né? Não queria se atingir um motorista do Uber, mas, infelizmente, atingiu. Porque acho que como o moço correu... Porque estava na linha de tiro. Mas, assim, o que a gente aconselha é você se amparar no anteparo. Se abrigar de certa forma, se for possível. Daí ali, por exemplo, a gente está vendo a imagem de novo. O pessoal está tudo na rua, certo? Olha lá. Ali, ó, eu acho que eles erraram porque o Vinícius saiu correndo. Eles continuaram atirando e atingiram os outros. Mas daí o ideal é eu me arrastar no chão. O ideal seria se já que for não tem algo lugar. livre. Por exemplo, ali, as pessoas começam a se abrigar até atrás de um carro, alguma coisa. O pessoal fala que dentro do veículo, o monobloco, o motor, é o que seria mais viável dentro ali de... Comecei a ouvir tiro, o que eu faço? Me abaixo o máximo possível para ficar ali atrás do motor, porque é talvez um anteparo mais forte ali para segurar uma munição. Mas se eu estiver na avenida, alguma coisa, eu me jogo no chão. Seria o ideal, porque se você pode correr na direção também. Porque você não sabe de onde vem. Agora, se você consegue se passando, você não tem noção de onde vem. Atrás de alguma parede, de algum anteparo, é uma forma ali que seria praticamente um protocolo, né? Da gente tentar evitar, assim, ser vítima de bala perdida e ser mais uma vítima aí nessa vida. Que é mais uma vez, é o menos pior. O menos pior. Mas eu quero agradecer o Everaldo de estar aqui com a gente. O Everaldo falou algo muito importante que pode ter passado despercebido para você que mora em áreas de risco. E quero agradecer o Everaldo por isso. Essa história de nós acharmos que é normal, você normalizar as coisas dessa maneira, é que pode estar tirando a vida de mais pessoas. Quando ele falou das balas perdidas. Porque como você já está muito acostumado, você fala, não, mas está tão longe lá, não vai chegar aqui até mim. Não faça isso. Não comece a normalizar as coisas, porque não é normal nós vivermos num país... A gente não pode achar que é normal, gente. Porque quando a gente achar que é normal, nós vamos parar de cobrar as autoridades também. Exato. Vamos parar de prestar atenção no trabalho dos nossos deputados, governantes, presidentes, vereadores, prefeitos. Porque você deixa de cobrar das pessoas. Porque aquilo que é normal, você vai cobrar de quem, se você acha que é normal? Então, isso que o Everaldo falou é extremamente importante. Claro, você não vai ficar o tempo inteiro pensando nisso e passar a vida correndo. Não, mas se você percebe um perigo, evite, se esconda e denuncie sempre. Porque nós precisamos cada vez mais, se a violência está aumentando, nós precisamos cada vez mais denunciar. O que a empresária falou, obrigada, viu, Everaldo, por você estar aqui com a gente, o que a empresária falou, hoje é tão normal que eu vejo da janela, daí a pessoa que está lá embaixo passando, muitas vezes ela fala, não, já deixa, é normal mesmo. Os caras já estão ali, vamos tentar passar pela rua de trás. Tente passar pela rua de trás, mas avise a polícia. Eles vão falar que é normal? Não tem problema. A nossa obrigação é fazer isso, né, Felipe? Porque eu acho que isso facilita o trabalho da polícia séria. Sim. Porque daí vocês sabem onde vão e tem mais gente para ir. Porque senão, cada vez que tem uma ocorrência dessa, vai uma pessoa. Não é, Michele? Isso coloca em risco a vida dos policiais também. São tantos fatores, né, que a gente está lidando. Tem coisa que é responsabilidade da gente como cidadão tem também, que sabe? ter a cobrança aos governantes para melhoria também do pessoal da segurança, com salário, condição mental também, porque os policiais estão doentes.
Não é fácil você que é isso, gente? É uma violência loucura. e essas cenas que ele descreveu aqui, e você está também numa boa. Porque nós temos o dever, a obrigação. Nós fomos investidos num cargo, mas a gente precisa cuidar daquele agente. Mas é ser humano, né, gente? Exatamente. Se você não tiver uma preparação psicológica, e é por isso que a gente vê tantas pessoas se perdendo também na profissão. Exato. E passando pro lado de Por lá. outro lado. Porque daí você fala, do lado de lá você tem mais proteção. Não é, Olga? Então, Infelizmente. os valores estão muito invertidos, na verdade, Sim, no nosso sim. país, né? Os De um modo valores- geral. Mas cabe a nós termos essa resistência. Exatamente. De não E a deixar... gente deixar a peteca cair, literalmente, né, Olga? Na Mas tem que ter cabeça boa, a cabeça tem que estar em Não, dia. o trabalho psicológico nesse ponto é fundamental, porque, veja, pegando o exemplo da moça que parou de dirigir, ela pode voltar a dirigir, mas ela pode nunca mais voltar a dirigir, porque existe um transtorno de estresse pós-traumático que pode afetar a pessoa a ponto dela desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e isso é muito comum com os policiais também, porque antes de qualquer coisa, por mais treinados que eles sejam, eles são seres humanos. Antes de tudo, eles são seres humanos. Exatamente. Então, Olha, eles precisam desse apoio, a população também precisa desse apoio. O meu consultório tem aumentado a quantidade de pessoas que foram assaltadas e que estão com esse transtorno. E que bom que estão buscando ajuda. Exatamente. Olga, obrigada por você Eu estar que com a gente. agradeço. Doutora Michele, uma alegria ter você aqui de volta. Volte Obrigada. sempre. Felipe, obrigada pelo teu depoimento. Everaldo, muito obrigada. Quero agradecer a empresária também que conversou com a gente e que sirva também para ela entender a necessidade de buscar ajuda para não se tornar refém. E eu quero agradecer a você pela companhia também. Quero agradecer ao João da Todo Sabor Pizzaria que montou a mesa para a gente linda hoje, com muitas delícias para os nossos convidados. Everaldo, você está convidado a vir a São Paulo para experimentar essas delícias aqui conosco também, a empresária também. Um beijo pro pessoal da Sodier também, que nos mandou os Parabéns por esse bolos. programa maravilhoso. Obrigada, minha querida. E quero agradecer a você pela companhia e dizer a você que nós estamos todos no mesmo barco. Só não estão no mesmo barco que a gente aqueles que estão realmente do outro lado, que são os que nos atacam. Se estamos todos no mesmo barco, precisamos respeitar o trabalho da polícia. E, mais do que isso, fiscalizar o trabalho daqueles que nós elegemos para cobrar deles que eles tenham condições de trabalhar e não deixarmos de fazer as denúncias que têm que ser feitas. E se você tem qualquer sensação de pânico, de síndrome do pânico, aquele medo de sair de casa, medo das situações, isso pode ser uma doença que se transforma em algo muito grave. Então, busque ajuda. Nosso programa, Trocando Ideias, é isso, é mostrar para você que existem caminhos e a gente precisa cada vez mais nos esforçarmos para trilhá-los. É isso que a gente quer mostrar para você com os nossos convidados, viu? Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã às 2 horas da tarde.